Com 4 décadas de história na Avenida do Samba, o nosso convidado é uma das vozes mais emblemáticas do carnaval paulistano. Intérprete oficial e um dos principais compositores da Gaviões da Fiel, ele acompanhou de perto a transformação da torcida de bloco carnavalesco para uma das maiores escolas de samba do Brasil. Isso mesmo, Murilo. No Carnaval de 2025, ele completou 40 anos defendendo o mesmo pavilhão, sem faltar a um desfile sequer. Após a aposentadoria de Neguinho da Beija-Flor, ele passou a ser o intérprete mais longevo em atividade no Brasil. No SampaCast de hoje, recebemos Ernesto Teixeira. 6 para 7 anos, eu já gostava de fazer uma batucadinha na carteira, de fazer barulhinho, né? Mas, tecnicamente, o que acontece? A nossa função ali no carnaval, ela é estritamente puxar o samba, fazer com que um povo da escola, que é a comunidade, cante o samba. Então, o Ernesto já era requisitado ali para ficar animando o povo até a chegada do cantor principal. Porque uma das nossas funções também, né, é passar para o público que está ali assistindo o carnaval a transparência da letra. Às vezes o cara não tem uma letra na mão. Então é legal que quando ele ouve o som ali, ele está vendo o sentido das palavras. Grande parte do povo que conhece a minha história, que conhece o Gaviões, obviamente vai falar o Coisa Boa para Sempre, que é o Me Dê a Mão, Me Abraça, né? Esse aí é o concurso. O bloco, a escola de samba, ela tá totalmente linkada aos ideais, à ideologia, à filosofia, como queiram, da torcida organizada. Aqui é Corinthians. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Murilo Rincon e esse é o nosso SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Aqui ao meu lado hoje a nossa porta-bandeira do SampaCast, Vitória Santiago. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, tudo ótimo, Murilo. Olá a todos que nos acompanham aqui na Rede Câmara São Paulo e, claro, um cumprimento muito especial ao nosso convidado de hoje, Ernesto Teixeira. Seja muito bem-vindo ao SampaCast, muito obrigada pela sua presença, com toda certeza, uma das vozes mais marcantes do samba de São Paulo. Obrigado, Vitória, obrigado, Murilo, e um prazer, né, falar com vocês e com todos que estão nos assistindo. Perfeito. Vamos começar então, Ernesto, pra gente começar esse bate-papo, o que veio primeiro na sua vida? A sua relação com a Gaviões da Fiel ou a sua relação com o samba? E como foi que essas duas coisas se uniram? Primeiro na minha vida veio a música, né? Como criança ainda, né? Fazendo primeira comunhão, frequentando a igreja, cantando ali no meio de todo mundo os hinos de cristãos. E na escola, no primário, gostava de fazer uma batucadinha na carteira e muitas vezes era colocado pra fora da sala, eu ficava de castiguinho ali, né? Chegou a tocar bateria ou não? Não, batucando na mesa. Na mesa? Então assim, a música, a batucada já veio no sangue, né? Aí depois eu cheguei na Gaviões da Fiel. Certo. E só pra entender, com quantos anos que você começou participando do louvor da igreja, cantando na igreja? Isso aí é 10 anos de idade. 10 anos de idade. Foi primário com 7 anos, né? De 6 para 7 anos, eu já gostava de fazer uma batucadinha na carteira. De fazer barulhinho, né? A música veio primeiro, depois então, a Gaviões. Eu entendo isso como uma musicalidade, né? Já estava no sangue ali fazer uma batucadinha. E depois, frequentando os cultos, aprendendo aos hinos de igreja, que são muito bacanas, né? Passa uma boa mensagem. E aquilo vai entrando em você, né? Vai te aflorando, assim, pro caminho que a gente acabou seguindo depois. Antes da gente ir para a próxima pergunta, você disse para mim no comecinho que você é tenor, né? Isso. É uma voz, para quem não está nos assistindo, o tenor é aquela voz bem marcante, né? Dentro do público masculino, aquela voz forte, as notas mais altas, né? Tanto as notas mais altas, mas também consegue atingir um pouquinho das notas tem um grave mais também, baixas. Né? Mas o tenor é classificado pela extensão musical. E você tem facilidade em atingir as notas do baixo? Ou não? Porque é raro hoje. Às vezes também a gente consegue falar um tom mais baixo. Muito bacana. Vamos agora entrar numa parte super importante. Você assumiu a função de intérprete ainda quando a Gaviões era um bloco carnavalesco. Mas primeiro explica pra gente o que é ser um intérprete, que eu acho que muitos dos que estão nos assistindo de repente não saibam aí o que significa essa nomenclatura. E aí depois, na sequência, já responde pra gente como foi receber essa responsabilidade tão cedo e crescer junto com a escola. Bacana, interessante a pergunta.
A nomenclatura intérprete, né? Ela gera até uma certa polêmica para quem atua no meio das escolas de samba. Por quê? Nós tivemos um grande intérprete, um grande cantor na música popular brasileira, que foi o Jamelão, que foi intérprete da Mangueira. E ele fazia questão de ser chamado de intérprete, porque ele entendia que puxador confundia com exemplos, o pessoal que arrasta carro, que é tido como puxador de carro, né? E entre outras qualificações pejorativas. Então ele fazia questão. E mais tarde eu vi até uma explicação do saudoso Quinho também, que foi intérprete lá no Rio de Janeiro, que ele dizia que nós aqui, né, no caso o Ernesto Sinceri, nós somos puxadores, porque a gente canta só na escola de samba para o público da escola. Já o Jamelão, ele cantava com a orquestra Tabajara, cantava nos Estados Unidos, então ele merecia esse título. Mas tecnicamente, o que acontece? A nossa função ali no carnaval, ela é estritamente puxar o samba, fazer com que um povo da escola, que é a comunidade, cante o samba. Então o puxador, ele se encaixa perfeitamente aí também, sem qualquer colocação negativa. Ou até mesmo o cantor principal daquela agremiação. Também podemos... Também pode chamar de cantor, de intérprete, de puxador, né? O importante é passar essa ideia que a função sua ali naquele momento de escola de samba não é se exibir, não é ser o artista individual, mas é comandar o canto de toda a escola, fazer com que a escola venha com você. E já entrando nisso de comandar, como que foi para você assumir essa responsabilidade tão cedo, né? De crescer junto com a escola? Vitória, isso aí é uma boa história, né? Por exemplo, eu cheguei na Gaviões com 13 para 14 anos ali para torcer pelo Corinthians, assistir jogos aqui em São Paulo, viajar pelo interior, então sempre cantando ali no meio das batucadas nos estádios, nas arquibancadas, e ao mesmo tempo me interessando pela atividade cultural dos Gaviões, que era o bloco carnavalesco. Só que nesse comecinho eu não podia participar dessas atividades, que elas eram aos sábados à noite, então pela idade não podia ficar, mas sempre gostei. A partir de 81 e 82, eu, entre aspas, consegui a minha emancipação, e aí eu consegui desfilar no bloco da Gaviões. Então eu saí na ala do Ari como fulião, de fantasia. Saí na ala do Ari em 81 e 82. Ao mesmo tempo, como eu disse que lá do pequenininho eu já gostava de batucar, eu já também fui para bateria ritmão. Então aprendi a tocar repinique, aprendi a tocar tamborim. E paralelamente, como a minha voz se sobressaía já nos estádios de futebol, no fundão dos ônibus, quando a gente ia acompanhar o Corinthians, também já fazia parte da ala musical, né? A ala musical dos Gaviões, nesse início, né, da minha chegada ali, ela era comandada pelo saudoso Armando da Mangueira, uma das maiores vozes do Carnaval de São Paulo, que foi intérprete da Nenê de Vila Matilde por muitos anos. Depois passou por outras escolas, mas ele é caracterizado pela sua participação na Nenê de Vila Matilde. Aliás, pai de um grande parceiro meu de samba, também compositor, o Dr. José Rifai. Como eu disse, o Armando ele tinha as funções dele extra Gaviões, como cantor profissional, como puxador da Nenê, e às vezes tinha uma roda de samba, ele não chegaria no horário. Então, o Ernesto já era requisitado ali para ficar animando o povo até a chegada do cantor principal. E em 83 e em 84, a Gaviões resolveu dar uma oportunidade para um componente que era da Vai Vai. Até então, não tinha um nome no cenário nacional, chamado Tobias da Vai Vai. Tobias da Vai Vai. Então, o Tobias foi intérprete do bloco da Gaviões em 83 e em 84. A Vai Vai percebeu o talento dele, o requisitou para ser o intérprete oficial a partir do ano seguinte. E nisso abriu as portas para que eu entrasse como intérprete oficial do Gaviões a partir de 84, primeiro ano ali no Carnaval de Rua da cidade de São Paulo, e em 85 como já intérprete oficial na Avenida Tiradentes. Então essa é a história do início de tudo. Que foi tudo muito rápido, né? Início de tudo foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Pra você ter uma ideia, em 84, quando eu estava num desfile de bloco, nesse Carnaval de Rua que a gente fala que é tão bom na cidade de São Paulo e não pode acabar nunca, eu estava na bateria tocando, e aí o Tobias não pôde ir lá no local lá. E alguém foi lá e falou, pega o Ernesto na bateria para cantar. Aí me pegaram, me levaram ali no frente, no carro de som. Aí um diretor falou, mas puxador tem que cantar de paletó. Pô, mas onde vai ter paletó? Aí o cara pegou o dele, 5 números maior do que eu, me colocou ali e falou, vai, começa o samba aí.
Aí o puxador de samba, ele tem um grito, né? E eu não sabia nem onde a gente estava, porque ali você entra no ônibus, quer desfilar, quer cantar, quer tocar, não sabia. Aí eu falei, mas onde que era? Eu falei, não, tem o Carnaval da Penha, da Lapa. Eu falei, alô, povão da Penha Lapa! Aí eu já matei os dois, mas na verdade era um desfile na Penha, né? E aí eu comecei a puxar o samba ali. Mas, ó, você comentou com a gente que o início ali, né, da sua voz já ser mais marcante foi em torno dos 14 para os 16 anos, né, nessa faixa. Essa faixa é a faixa da adolescência. Sim. Ali, a voz muda. Você passou por esse momento de oscilação da voz ali? Ou a sua voz sempre foi Não, mais grave mesmo? Sempre foi assim, sempre foi um volume alto, sempre foi marcante, boa dicção, né, que é importante, uma característica interessante nesse nicho que a gente vive de carnaval, porque uma das nossas funções também, né, é passar para o público que está ali assistindo o carnaval a transparência da letra. Às vezes o cara não tem uma letra na mão. Então é legal que quando ele ouve o som ali, ele tá vendo o sentido das palavras. Certo, Ernesto. Em 2025, você completou 40 anos de Avenida defendendo o mesmo pavilhão. Queria que você falasse pra gente, quando você olha pra trás, né? O que mais te orgulha nessa trajetória? Passa um filme na cabeça? Passa um filme sim. Como eu disse, eu tô lá no começo do Gaviões, nunca foi nada planejado, mas eu, no meu íntimo, quando via que o Gaviões não tinha alguma pessoa que se dedicasse exclusivamente para ela naquela função, aquilo me incomodava, né? E, repito, nunca tinha comentado com ninguém. Eu falava, pô, o Gaviões precisa ter alguém que represente ali, carregue essa bandeira e não fica dependendo de ir para outro lugar, ou venha de outro lugar quando tiver um evento, quando tiver um show, que ele possa lá e representar a entidade, né? E isso acabou acontecendo comigo. E quando aconteceu, eu procurei até me preparar um pouquinho melhor, aí fui fazer a Universidade Livre de Música, fui fazer canto popular, fui fazer canto erudito com a professora Grácia Carbonari na Rua Elvete, ali no centro, que hoje está sendo revitalizado, né? E, aliás, antigamente era muito bom, depois passou por um período não tão bom e hoje está voltando, né? E essa professora, que era uma cantora de ópera italiana, me orientava muito, passava muita técnica vocal. Tudo isso a gente foi agregando e foi trazendo ao longo do tempo. E você continua praticando esses exercícios vocais antes dos ensaios? Porque a gente sabe, né? Principalmente quando tá tendo os desfiles, é um tempo gigantesco que vocês ficam ali. E a voz chega uma hora que pega. Você continua fazendo esses exercícios? Tem te ajudado? Por favor. Só no banheiro tomando banho. Né? Brincadeira. É que assim, isso é importante, né? Tudo na vida não se dá sem esforço, sem dedicação. Obviamente que naquela época da Universidade Livre de Música, com a professora Grácia Carbonari, lá com o Teco Galati, né, que era maestro do coral Lumière Ensemble na Universidade Livre de Música, ULM, a gente estava mais atento ali a essa questão da técnica, do tempo, de todos os exercícios. Hoje, a gente já faz no inconsciente. Então, quando eu tô para entrar num palco, no ensaio, na quadra, às vezes as pessoas nem percebem. Então, eu tô ali concentrado, até sentado numa cadeira, tem gente que acha que a gente tá dormindo, né? Mas nós estamos lá. Sim. Faz com teclado ou você faz sem mesmo? Sem, dá pra fazer sem mesmo? Sozinho. Você já decorou os vocalizes sim. ali, né? Vi, ouvi, 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 ouvi. Vi, ouvi, 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 ouvi. E aí vai soltando, vai aquecendo as cordas vocais. E pra na nós hora que... de entrar, tá tudo certo, né? Pra nós que temos essa voz grave, é super importante. Principalmente quando você vai ficar um longo tempo cantando. Eu sei disso, porque eu também faço bastante no banheiro antes de começar a cantar em qualquer lugar. Que às vezes quando a gente tem algumas apresentações... Lugar, né? Você já pega o é tempo pra caramba. Tem eco, já tem aquele E se você não se prepara, meu, não tem como. Mas, Ernesto, conta pra gente, ao longo desses 40 anos, teve algum desfile ou algum samba enredo que te marcou pra caramba? Conta pra gente qual, e se tiver, de repente, alguma música que marcou você durante toda essa trajetória e você puder dar uma palhinha, eu acho que vai ser massa, não vai ser, Murilo? Eu acho interessante. O Murilo tá super curioso, ele tá assim, vibrante aqui em ouvir uma música aí que homenageia aí a torcida do Corinthians, né, Murilo? Vamos nessa. Bora, positividade. Vamos lá. Essa pergunta é muito difícil, né? Porque é difícil você escolher um samba, um carnaval. Cada carnaval tem a sua peculiaridade, tem a sua história, tem o seu samba, o seu enredo, né? Mas se tiver que afirmar grande parte do povo que conhece a minha história, que conhece o Gaviões, obviamente vai falar o Coisa Boa para Sempre,
que é o Me Dê a Mão, Me Abraça, né? Esse aí é o concurso. É o Pelé do samba enredo. É o Sócrates do samba enredo, né? E eu ficaria com o Checkmate, no Carnaval de 2002, que é um samba de autoria do Dr. José Rifai, do Alemão do Cavaco, e meu também, que era um samba onde a gente fazia uma alusão do jogo de xadrez com o cotidiano das pessoas na luta por um país melhor, na luta contra a corrupção. E aí tinha um refrãozinho assim bem fácil, né? É hora da virada, vem amor, tenho fé e esperança no coração. Que legal, o meu país, menino, vai mudar e a felicidade há de brilhar. Maravilhoso. Tem uma outra, só pra gente finalizar a resposta dessa pergunta. Sou corintiano até morrer, eu não me lembro agora o nome da canção. Tava vendo você dando uma entrevista pra um outro podcast e você cantou ela. Sou corintiano até morrer. Acho que tem várias que usam Esse trechinho? Esse trechinho, Sim. Mas eu acredito que pode ser uma música composta pelo Rifai, pelo pai dele, Armando da Mangueira, que fala: eu sou da Gaviões da Fiel, essa aí mesmo. Por toda a vida, eu fico todo arrepiado. Olha quando eu entro na avenida, meu time joga, vou lá, vou ver a rede balançar. Amor, tu podes crer, eu sou corintiano até morrer. Murilo, você agora. muito disso dessa questão de ter essa frase em vários sambas, né? Sambas Sim. enredos da escola, vem da história, né? Claro, a Escola de Samba Gaviões da Fiel, ela vem da torcida organizada do Corinthians. Eu queria que você falasse essa relação, dessa paixão da torcida organizada. Qual é o DNA? É o DNA da escola de samba também esse amor, essa paixão? Total, né? Pô, que Como eu legal. disse lá no começo, quando eu cheguei pelos braços da torcida organizada. Grêmio Gaviões da Fiel, Força Independente em prol do grande Corinthians. Esse é o nosso nome. E dentro do Gaviões foi formado um bloco, que é a nossa atividade cultural. Esse bloco disputou 13 vezes o Carnaval de São Paulo na categoria Bloco Especial, pegou o último ano da São João, passou por todo o período da Avenida Tiradentes, onde era realizado o Carnaval. E disputou 13 vezes e ganhou 12. Então virou um bloco super campeão, que foi convidado a se transformar em escola de samba. Então a escola de samba, o bloco, sempre teve ligado à atividade da torcida. Isso jamais a gente vai dissociar. Hoje a gente tem muitas agremiações oriundas de torcida organizada, mas que optaram por um outro caminho diferente da Gaviões da Fiel, que algumas pessoas podem entender como radicalismo, mas não, é a nossa essência. É como eu sempre digo na questão do carnaval, assim, vamos falar, as pessoas cobram de, às vezes, o Gaviões não utilizar a cor verde no carnaval. É um radicalismo, é uma tradição, uma rivalidade do futebol? É. E Mas vocês respeitam isso. Eu sou do tempo em que carnaval, você conhecia as escolas de samba pelas suas cores padrão. Então você pegava no Rio de Janeiro, qual é a cor da Mangueira? É verde e rosa. Então o desfile da Mangueira vinha em verde e rosas em várias tonalidades. Né? A Portela azul e branco, e aqui em São Paulo a mesma coisa, um vai-vai preto e branco, um camisa verde e branco, né? Um Nenê da Vila Matilde azul e branco. Hoje em dia o que aconteceu? Todo mundo está usando uma paleta de cores que, se você tirar o nome da escola da frente, Não o vai nome do saber enredo, qual você é. não sabe nem quem está vindo aí. Mas a Gaviões da Fiel você sabe. Mas o padrão, desde o início, sempre foi esse: seguir a cor do clube. Seguir a cor do clube e o que a gente falou aqui, voltando para a pergunta. O bloco, a escola de samba, ela está totalmente linkada aos ideais, à ideologia, à filosofia, como queiram, da torcida organizada. Aqui é Corinthians. É isso. E você se tornou uma referência, né? Não apenas na Gaviões, mas no Carnaval paulistano como um todo. No ano passado você recebeu o prêmio Estrela do Carnaval na categoria Melhor Intérprete. Como que foi pra você receber esse prêmio? Qual foi a sensação, obviamente? Até porque você tem uma importante história dentro do samba de São Paulo. Olha, Vitória, como a gente deu a explicação aqui para intérprete e puxador, eu nunca atuei no carnaval
pensando em me destacar, em me prevalecer. Eu sempre me coloquei na posição de servir ao todo, né? Então, quando você recebe um prêmio de melhor, é muito gratificante. Mas, ao longo dos anos, de toda a minha trajetória, eu nunca trabalhei nesse sentido. Eu trabalhei no sentido de fazer o melhor para a agremiação. Não sei se eu estou sendo claro aqui ao me expressar, porque quando você trabalha como intérprete, você vai fazer um contracanto, você vai fazer uma terça, você vai fazer um monte de paranauê, vamos dizer assim, para interpretar o samba. E aquilo muitas vezes não soma para o desfile em si, para a tecnicidade do desfile. E eu nunca fiz. Eu ultimamente até tenho me rendido a isso em função do trabalho do nosso diretor musical, que é o Rafa do Cavaco, né? Que carinhosamente o pessoal, ô velhinho, e aí os caras acham até que você não vai aceitar, porque você fala, pô, o cara tem 40 anos de avenida, eu vou falar um negócio pro cara, o cara não vai fazer. Ao contrário, a gente tá aqui sempre aprendendo. E o ano passado foi um dos anos que eu aceitei fazer um contracanto, fazer uma voz diferente, e obviamente se destacou e a gente acabou recebendo esse prêmio, que muito me gratifica. Aproveitando essa tua experiência com samba, né? Por muito tempo, o samba paulista foi comparado ao samba do Rio de Janeiro. Eu queria que você explicasse pra gente qual é a principal identidade hoje do samba de São Paulo, que diferencia do samba lá do Rio de Janeiro. O samba do Rio e o samba de São Paulo, eles jamais vão ser iguais, né? Haja vista que o carnaval lá no Rio de Janeiro, ele faz parte do dia a dia das pessoas. Quem já teve oportunidade de ir ao Rio ou de acompanhar, você vai ver lá que a propaganda no rádio do supermercado é o samba enredo. É o intérprete ou puxador cantando a vinheta, né? Então o Rio nasceu e vive em função do carnaval. Já a cidade de São Paulo, ela conseguiu ter um carnaval ao nível do Rio de Janeiro, em grandiosidade, né, em plasticidade, em estrutura financeira, em estrutura para o desfile e tudo mais, né? Não perdemos nada, não ficamos atrás. Mas não dá para comparar a essência do samba no Rio de Janeiro com aquilo que a gente vive em São Paulo. Aqui a gente tem um carnaval, para muitas pessoas, para o público, sazonal. Não, tirando quem é de escola de samba efetivamente que trabalha realmente o ano inteiro. Então essa comparação não vai ter, porque a cidade de São Paulo não vai mudar a sua característica. Ela tem que trabalhar a Fórmula 1, ela tem que trabalhar os grandes movimentos, ela tem que ter um turismo de negócios, ela vive de um todo, de uma complexidade, né? Por isso a gente é a maior cidade do Brasil. Mas assim, na sua opinião, você acha que a Gaviões ajudou a projetar São Paulo no quesito samba, no quesito carnaval? Com certeza, Vitória, totalmente. Se não fosse... Primeiro a Gaviões, né? E hoje as demais torcidas ligadas aí a clubes de futebol também, né? Inclusive a gente teve até um problema em determinado momento da história em relação a isso, onde se tentou, através da Liga das Escolas de Samba, separar quem era oriundo de time de futebol e quem era dito só escola de samba, que não é uma coisa muito inteligente, porque se você pegar o Vai-Vai, por exemplo, o A Vai-Vai, ela vem da origem de um time de futebol também. Então todo mundo é do futebol. E futebol e samba, eles andam juntos o tempo todo. Sim. Mas chegou um momento que o pessoal quis separar. Isso foi por volta de 2005, 2006. Hoje, graças a Deus, tá todo mundo conjuminando da mesma ideia, do mesmo samba. Mas a Gaviões, quando ela entrou pro carnaval, nesse aspecto de escola de samba, o que ela fez? Ela já fazia como bloco, mas no grupo especial, ela levou o carnaval para dentro da cultura do futebol. Então, ou seja, a gente ampliou o nosso público. E isso, obviamente, que aí faltou a inteligência num determinado período da história, quando a gente leva para esse público, obviamente, nem todos os corintianos vão poder desfilar na Gaviões. Porque nós temos um limite técnico dentro da avenida, e então você vai, não consegui sair no Gaviões, mas eu vou sair ali no Nenê, mas eu vou sair no Vai-Vai, mas eu sou Gaviões, mas eu vou desfilar lá. Então você cria um leque que favorece ao todo. Então a Gaviões fez muito bem pro Carnaval de São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Trouxe esse senso ainda maior, né, de que é importante ter essa aproximação, essa participação de uma maneira ainda mais frenética da comunidade. Eu acho que Exato. Isso que é o gostoso. E a gente tá... Não sei, não consigo mensurar, mas a gente está mostrando um pouquinho assim de uma coisa que o carnaval perdeu e precisa buscar nos dias de hoje, que é o amor ao pavilhão. Você precisa ter uma bandeira na vida.
Né? Você causa, precisa né? respeitar todo mundo, Sim. né? Que é diferente de ter uma bandeira. Então, uma bandeira eu tenho, mas eu respeito todas as outras agremiações. Eu respeito todos os outros times de futebol, mas eu sou corintiano. E a Gaviões tem muito disso, né? Porque se você é Gaviões da Fiel. Tanto é que tem gente que vai no carnaval, que é uma cultura que a gente trabalha para mudar também. O cara assiste a Gaviões e vai embora. Por isso que a Gaviões tem que ficar sempre mais tarde. O samba gosta até de deixar o Gaviões para fechar o carnaval, porque o público chega e fica, né? Mas a gente recomenda, não, assista todas as escolas, aprenda sobre a cultura do enredo que aquela outra escola tá falando. Isso só soma para todo mundo. Na hora da Gaviões, levanta, pula, grita e torce, né? Aí só depois você vai embora. Isso, aí depois vai embora, pô. Isso é uma novidade, eu não sabia dessa não, tá Muito vendo? bom. Pô, Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada de uma das maiores torcidas do país, né? Perdendo ali ou se equiparando à torcida do Flamengo. Eu queria que você falasse pra gente como Há é que é pra controvérsias, né? conseguir... Há Há controvérsias. Mas como é que faz ali no momento do carnaval pra também se escolher quem vai, quem não vai pra avenida? Porque deve ser uma vontade muito grande da torcida participar, né? Exato. Inclusive, né, nos últimos anos, a Gaviões tem tido essa... dada a organização interna, a entrega das fantasias tudo antes, bem antes do período do dia do desfile oficial, né? Isso mostra o quão as pessoas querem participar da Gaviões, querem participar do ensaio. Aí não deu para vir na fantasia, compra o ingresso e vai para arquibancada. Não deu para ir para arquibancada, monta o seu grupinho no bar ali, na comunidade em casa, bota na televisão e assiste e torce do mesmo jeito. É assim que a gente tem feito. Então é organização e, como você disse, como é que é o critério? O critério é de assiduidade. Quem chega primeiro faz a inscrição, né? Participa dos ensaios, tem lá o seu espaço garantido. Quem já está vai ficar. Quem não está vai ter que esperar abrir uma brechinha. Eu espero, como eu disse, nos últimos anos está tudo muito organizado, a gente vem crescendo, a gente passou por um momento difícil de reestruturação da própria Gaviões do Carnaval, que a gente volte a desfilar com o mesmo contingente de sambistas de folião que a gente desfilava nos anos 90, que era cerca de 4.500, quase 5.000 pessoas. Hoje está por volta de 2.800, 3.000. Dá para ampliar, porque o tempo de desfile era o mesmo naquela época do que é hoje. Só que, tecnicamente, o pessoal foi reduzindo para não cometer erro, para não perder, não correr o risco ali de estourar o tempo, aquela coisa toda. Mas quanto mais a gente se organizar, mais a gente vai chegar próximo do aumento de componente. Olha, a conversa tá boa, a gente ainda tem muito pra conversar, mas agora a gente precisa fazer um rápido intervalinho. Então você, enquanto isso, que está aqui nos assistindo, pode se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. E não saia daí que o SampaCast volta já já. Que o poder seja transitório dentro das escolas de samba. Isso é bacana, é salutar, né? Aí é para quem gosta de democracia de verdade, né? A gente sempre teve uma das maiores alas das crianças do Carnaval de São Paulo. Muitos anos com 200 crianças, 150 crianças. Tudo se dá a partir da música, da letra, da melodia, do ritmo. Então as escolas têm que investir nisso também, valorizar o compositor. Então você tem que criar a sua identidade, o seu compositor. Aquele que escreve de coração para você o hino da escola, não é só o samba enredo do ano. Isso também a Liga tem que se preocupar e cada escola individualmente. Paralelamente à vida da Gaviões, de cantor, de folião, de administrador, a gente sempre teve um trabalho social muito grande e nas comunidades, em vários lugares. Como cada carnaval é uma história, cada carnaval é um novo dia, então eu nunca fiz esse plano de parar. Eu sei que vai chegar uma hora que o corpo vai exigir. E estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe Ernesto Teixeira, também conhecido como a Voz da Fiel. Ernesto, falando um pouquinho sobre o futuro, o que você espera para o futuro, não só da escola Gaviões da Fiel, mas também do Carnaval de São Paulo? Espero que o Carnaval continue se organizando cada vez mais, que ele se democratize cada vez mais, né? Que hoje a gente tem uma estrutura muito boa da Liga, de muitas escolas de samba, e aqui eu vou falar uma coisa muito pessoal, né? Tomando por base a própria Gaviões.
que o poder seja transitório dentro das escolas de samba. Isso é bacana, é salutar, né? Aí é para quem gosta de democracia de verdade, né? E nada contra também que quem queira ser dono de uma escola de samba, mas a gente tem que trabalhar muito bem com isso, né? Para não criar certos vícios. Espero que o Carnaval invista no futuro, e esse ano aqui de 2026, a gente já viu a própria Liga dar um passo nesse sentido, criando a brincadeirinha lá das escolinhas do amanhã com as crianças, que é um trabalho que a Gaviões faz desde a época de bloco. A gente sempre teve uma das maiores alas das crianças do Carnaval de São Paulo. Muitos anos com 200 crianças, 150 crianças. Daquelas crianças que eu cheguei lá no Gaviões até hoje, muitos são diretores, muitos são ritmistas, muitos estão na ala musical. Ou seja, você está investindo no seu futuro. E eu estava vendo recentemente que as escolas de samba estavam excluindo a ala das crianças de certa forma, colocando crianças em cima de carro alegórico, né? Eu não entendi porque eu não faço parte dessa discussão nas outras agremiações, mas eu estava vendo que o pessoal não estava tendo criança para desfilar e não estava preocupado. Estava preocupado em falar, a minha ala das crianças está no carro. No carro você põe 20 crianças, põe 15 crianças, diz que a ala da criança... Não, a ala das crianças tem que vir no chão. E tem que vir ali no... uma questão de segurança no também, mínimo, né? No mínimo, não, no carro até tem. Hoje tem toda uma técnica, né, de técnico de segurança, bombeiro, civil ali na concentração, durante o desfile, juizado de menores. É tudo acompanhadinho dentro da lei, né? Mas eu digo assim, pelo aspecto de formação e de participação, tem que vir no chão. Tem que vir ali criando aquela raiz, cantando samba, porque esse vai ser o nosso futuro. Se a gente não investir nisso, se não acreditar nisso, amanhã o Carnaval acaba. E por que sempre houve essa preocupação em envolver o público infantil, né? Nessas festas que a gente tem aí, da folia, do Carnaval, por quê? Acho que é como se fosse um clube de futebol, né? As categorias de base, você precisa nutrir para chegar no profissional e chegar com o DNA. Exato, porque assim, você não vai... A vida tá muito complexa hoje em dia, né? Várias atividades, é tudo muito corrido, o tempo tá parecendo que não tá correndo mais no minuto e na hora. Parece que tá muito acelerado. Então a gente não tem tempo de parar para apreciar as coisas. E não tava tendo renovação nas escolas de samba. Você não tá vendo isso. Então, a partir do momento que você traz a família, traz a comunidade ali para dentro, começa a dar atenção e começa a organizar ela ali também, que às vezes tem que dar uma cutucadinha, que foi o que aconteceu agora com esse evento dentro da Fábrica do Samba, com todas as escolas tendo que apresentar, aliás, não era obrigatório, mas a boa parte das escolas da Liga se apresentaram ali com a ala das crianças, pequenininha, ala das crianças não, a linha musical, comissãozinha de frente, casalzinho de mestre e porta-bandeira, bateriazinha. Já ir construindo, né? Essa cultura desde o início. Isso, porque isso gera o bichinho que vai correr na veia, que vai fazer dele depois o administrador da escola, o cantor da escola, o compositor da escola, que é outra coisa muito interessante a gente falando aqui de Carnaval. Tudo se dá a partir da música, da letra, da melodia, do ritmo. Então as escolas têm que investir nisso também, valorizar o compositor, né? Que é uma outra questão, não tá em tese aqui no nosso bate-papo, que as escolas também hoje em dia deixaram de valorizar a ala de compositores. O concurso de samba enredo no Carnaval de São Paulo tem muitas pessoas que ganham samba em várias escolas, que é legal, é justo, mas não é o que eu falei do amor ao pavilhão. Então você tem que criar a sua identidade, o seu compositor, aquele que escreve de coração para você, o hino da escola, não é só o samba enredo do ano. Isso também a Liga tem que se preocupar, e cada escola individualmente, pensando no futuro. Entrando num ponto agora bem importante de uma pessoa que tem aí um símbolo muito importante para a história do samba, que é o Neguinho da Beija-Flor. Depois da aposentadoria, né, de Neguinho da Beija-Flor, você passou a ser o intérprete mais longevo em atividade aí no país. O que isso representa para você? Olha, é um marco, vamos dizer, é um título, é uma honra. Mas eu tive a oportunidade de falar com o Neguinho num grande programa de televisão, na TV Globo, Conversa com o Bial,
encontrei com o Neguinho nos bastidores, eu já conheço o Neguinho, já tenho amizade com ele. E até falei, por um lado, me entristece. Porque eu não estava esperando o Neguinho parar para eu ser o primeiro, para eu ser o maior, né? O carnaval brasileiro perde com a saída dele. E eu sinto que o Neguinho poderia continuar mais alguns anos. Apesar da idade dele, de 76, ele não tá deixando o carnaval pela idade, por cansaço, por nada. Ele tá deixando por outras questões. Mas aí é uma coisa que ele tem que explicar para todo mundo, né? Mas eu senti que ele tinha uma mágoa de alguma coisa também. Claro que ele tem um projeto comercial, ele tá, segundo ele me relatou ali, tá com um grande projeto em Portugal, tá fazendo vários shows, tá ganhando muito dinheiro, porque eu não sabia, mas tanto eu quanto ele, esse trabalho que a gente faz nas nossas agremiações é voluntário. A gente não recebe nada. Então, no caso dele, que já é um artista que vive da música, né? Às vezes ele deixa de fazer um show para ter que cantar no ensaio da Beija-Flor. Então ele, na verdade, tá perdendo dinheiro. Eu, muitas vezes, quando eu vou no ensaio da Gaviões, eu não tô cantando de graça. Eu tô pagando para cantar. Porque eu tenho uma gasolina, às vezes eu tenho um estacionamento. Então esse é o raciocínio. Então, eu fico orgulhoso hoje, porque ele falou, não, Ernesto, estou decidido, já era mesmo, mas eu acho que ele tem que receber todas as homenagens, até sugeri lá no ar, falei, poxa, mas essa questão até de marketing, acho que a Beija-Flor ali na hora do grito, ele tinha que aparecer lá e dar largada, porque ele é a identidade da escola, como eu, hoje, sou a identidade da Gaviões da Fiel, não tem como dissociar isso me orgulha, porque eu plantei, eu fiz por onde. Eu frequentei não só todos os desfiles, mas quase todos os ensaios nesses 40 anos. É que eu nunca entrei com recurso no Guinness. Mas se entrar, eu sou o cara que mais vezes cantou o samba, o hino do Corinthians na vida. Porque todo ensaio a gente abre com o hino do Corinthians, canta no jogo. Então tem vários outros números aí pra gente brincar e trabalhar, mas é muito, muito legal. Antes do Murilo ir pra próxima questão, só pra quem está nos assistindo de casa, de repente ainda não sabe todos os projetos aí que vocês trabalham nesse sentido. Você falou que tanto você quanto o Neguinho já deixaram de fazer algumas coisas pra investirem ali em projetos pra ajudar pessoas. Conta um pouquinho pra gente que projetos são esses e por que essas são causas tão importantes pra vocês. Você tá falando da minha vida até pessoal? Isso. Eu desde 2016, Vitória, Murilo, a gente não falou aqui, mas eu sou jornalista. Eu comecei como mensageiro, que é office boy, né? Depois eu fui para operador de telex. Hoje quem tá ouvindo aqui não sabe nem o que é telex. Mas telex é a máquina que envia telegrama, que era igual telefone antigamente, né? No Brasil, em São Paulo, que era raridade. Hoje todo mundo tem 2. Né? Então eu comecei por isso, fui ser auxiliar de redação, me virei jornalista por tempo de exercício da profissão e acabei me aposentando em 2016, com 40 anos de contribuição para o INSS e já pela idade. Não optei por parar em 2016, continuei contribuindo, etc, por uma questão de valor a receber, etc. E fui seguindo uma vida paralela, inclusive entrando para a política, concorrendo a cargos públicos. E nisso, paralelamente à vida da Gaviões, de cantor, de folião, de administrador, a gente sempre teve um trabalho social muito grande nas comunidades, em vários lugares. Né? Então eu tenho, para citar alguns aqui, o projeto Futivida na Vila Prudente, tem o projeto Arena Bela Vista aqui no centro, próximo aqui da Câmara, tem o projeto FutiJB, tem a Viela da Fiel na freguesia do Ó, tem o Dia da Alegria lá na Zona Norte, no Jaçanã, né? São muitos projetos sociais que envolvem o quê? O bem-estar das crianças, tá dando uma boa palavra, tá induzindo para fazer algum curso. Então, o meu sonho aqui na política, na vida, era o quê? Era ver a nossa cidade, o nosso estado, né, inserir a educação musical nas escolas, faz uma diferença desde do o caramba, princípio. Né? Hoje nós temos aí grandes equipamentos como o CELS, né, que já tem tudo isso, mas nós precisamos aumentar o volume. Né? Aqui na cidade nós temos até algumas, eu me esqueci o nome aqui agora, foi até o nosso secretário da Cultura, o Totó Parente, que lançou núcleos de ensino musical, né? Mas é pouco, nós precisamos fazer geral na cidade toda, porque eu sou do tempo que tinha educação artística na escola, né? Que é legal,
Pô, mas não significa que você vai virar músico. Mas, se eu levar o teu pensamento para arte, né? Quando a gente fala arte, vai além da música. Pode ser a literatura, pode ser a dança. São várias vertentes. Eu vou tirar você do caminho da ociosidade. Então amanhã você pode ter uma outra profissão. Até mesmo não abrindo brecha para que essa criança acabe indo para outros caminhos. Que é a principal preocupação. Exato. Essa ociosidade hoje que é o que preocupa. Que é isso que vai melhorar o nível da nossa certeza. sociedade. Ernesto, você já comentou em outras entrevistas, também já comentou aqui com a gente no primeiro bloco, que você nunca fez planos para assumir esse posto que você tem hoje na Gaviões, no Carnaval, né? Mas também não fez planos para sair, para deixar esse posto. Eu queria que você contasse pra gente o que te motiva a continuar cantando o samba enredo da Gaviões FM. O que me motiva é o carinho das pessoas. Hoje eu tenho nas minhas redes sociais, eu criei um negocinho chamado Bom Dia com Positividade, né? Onde eu falo aí as datas comemorativas do dia e procuro levar algum alto astral para as pessoas. E a mesma coisa a minha função de intérprete. Ao longo dos últimos anos eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que saíram da depressão por causa do meu trabalho. Que obviamente que eu nunca imaginei isso. Uma pessoa, Ernesto, eu tava numa depressão, eu ponho você cantando lá e eu saí, agora eu preciso ouvir você todo dia. Eu preciso todo dia colocar você lá. Eu preciso vir no ensaio aqui. Então isso me motiva porque eu sei que a gente está fazendo bem para as pessoas, né? E como cada carnaval é uma história, cada carnaval é um novo dia, então eu nunca fiz esse plano de parar. Eu sei que vai chegar uma hora que o corpo vai exigir, né? Ainda não chegou. Eu dou até um exemplo quando todo mundo pergunta do próprio Jamelão. O Jamelão foi até 94. O Neguinho parou com 76 e eu só tô com 61. Então, aguenta aí que ainda tá na flor da idade. Aguenta aí que eu tô chegando agora. Positividade. Que isso, tem muita coisa ainda pra acontecer. Se você pudesse dar um conselho para os jovens, né, as pessoas que estão entrando nesse mundo carnavalesco e querem ser intérprete, querem ser cantores, que conselho você daria? Olha, eu vou fazer o que eu fiz, né? Como eu já gostava de música, como eu já gostava de samba, eu comprava o LP das escolas de samba e ficava ouvindo todos os cantores, decorando todos os sambas e cantando junto com o disco, né? Pegando ali, aí, inconsequentemente, você ia aprendendo a respiração, porque você tem que cantar o samba inteiro, e samba enredo é pauleira, né? O tempo todo pra frente ali. Então você vai cantando uma, vai cantando duas, você fala, poxa, caramba, tudo bem que disco é disco, né? Você tem várias técnicas ali, mas eu não imaginava, mas eu acompanhava o cantor o tempo todo ali. Então eu acompanhava, gostava de ouvir Armando da Mangueira, gostava de ouvir o Portela do Mocidade Alegre, e assim por diante. E, então, primeira coisa, né? Se identifique ali com a área, vá buscar quem pode ser sua fonte de inspiração. E segundo, é perseverança, né? É trabalho, você tem que se dedicar. E hoje em dia, temos aí muitas portas aí de escolas de música, de bons professores de técnicas vocal, como você falou aqui, o coral, tem coral de igreja, tem coral de centro cultural. E em todas as unidades CELS que nós temos aqui na cidade de São Paulo, eu sou da cidade de Guarulhos, comecei lá fazendo essas coisas de teatro, canto e tal, mas a gente sabe que qualquer pessoa que hoje chegar num centro de educação unificado consegue ali tentar uma inscrição para fazer uma aula de canto. Não sei se hoje em todas as unidades tem, mas a gente tem aí uma ala bem grande, uma lista bem grande de CELS que podem oferecer isso, né? Porque buscar referências e buscar capacitação é super importante, né, super Ernesto? Importante, né? E vamos ver, quem sabe, um projetinho aí futuro aí eu abro um cursinho novidades aqui em primeira mão? Um cursinho de puxador, mas é puxador, não é intérprete. Puxador de samba enredo aí. Pra trocar ideia, na verdade, né? A pretensão de ensinar os outros tem que ser muito grande, porque o cara, pra ser professor, ele merece ter um pedestal, merecia ter um salário, né? Isso já abrindo o leque pra todas as funções daquele que ensina. Mas a gente, com humildade, a gente vai passar um pouco da nossa experiência para as pessoas que querem entrar no ramo.
Dá pra dizer que o carnaval ainda tem muito que caminhar nesse sentido, de não só dar oportunidade, como projetos sociais ali pra encabeçar o carnaval do ano seguinte, mas que valorizem também os profissionais que dedicaram por anos tempo de vida ali pra que a escola chegasse onde chegou. Exato, acho que precisa, né? É importante você reconhecer a sua história, né? Como a gente falou aqui das crianças, a mesma coisa, a velha guarda, quem chegou antes, quem pavimentou o chão onde a gente está. Também eles merecem toda a atenção nesse sentido. Então, para eles integrarem os projetos sociais, tem muita coisa para se aprender com quem chegou antes. Eu aprendo todo dia. Há ações da Escola Gaviões nesse sentido, né, de capacitar essas pessoas, além do que você comentou, dessa preocupação que vocês têm com um público infantil, de já desde o comecinho ir ensinando, até mesmo dessa preocupação e falar, olha, a gente prefere ser um dos últimos a se apresentar para que as pessoas assistam tudo, aprendam. Existe uma preocupação dentro da escola nesse sentido, até mesmo para que lá na frente nós consigamos ver profissionais bem capacitados, intérpretes, pessoas que estão ali, mas que além de levar uma missão, vão fazer um bom trabalho dentro da história do samba, da história do carnaval? Existe, Vitória, existe. Eu vou falar especificamente de um projeto da Escolinha da Bateria Ritmão. Nós temos há 25 anos esse projeto. Nos últimos anos, a gente tem recebido de 500 a 600 inscrições. Logo após que acaba o carnaval, a gente abre lá nas redes sociais da Gaviões a inscrição para quem quer aprender a tocar um instrumento da bateria, né? E são cerca de 500, 600 todo ano. Então, é um projeto que é aberto a todo tipo de gente, jovem, adolescente, idoso. Não tem, né, uma idade pré-estabelecida. Não tem idade, deficiente, não tem problema. A gente vai montar um grupo ali, se separa em núcleos e logo depois do carnaval, em cerca de 3, 4 meses, é dado um curso. Não dá para todo mundo fazer parte da bateria no ano seguinte, porque é um volume muito grande e a bateria tem lá os seus músicos já que vão seguindo. Aí vai abrindo, um vai saindo, casa, vai morar no interior, vai abrir uma vaga, você vai ali e pega da categoria de base, como você falou, Murilo. Então o Gaviões tem esse projeto bem estruturado da bateria, que hoje eu vejo também já se repetir em várias outras escolas, que é muito interessante. E daí saem muitos bateristas importantes para Gaviões, daí, ou não? Eu não sei, eu não vou saber te nominar, porque até agora, poucos dias, eu estava falando com um dos diretores, que é o Leandro, mais conhecido como Bexiguinha, e ele estava falando da quantidade de músicos que a gente formou ali na Gaviões, que hoje trabalham com grandes artistas, né? Com grandes artistas, eu não vou lembrar aqui, mas eu sei que tem o Vandinho, tem o Teco, que hoje trabalha na TV Globo também, foi um grande percussionista. Bom, tem muitos aí, eu não vou saber mencionar aqui, mas tem porque ele me relatou, ele falou lá que daria pra gente formar uma bateria só de artista. Nossa, que legal. Nesses anos todos, ou seja, o início, que não é uma escola com leitura de partitura, é mais a prática do cotidiano ali do instrumento, né? Ensinar a bater, fazer a batidinha correta, depois você vai aprimorando, aí o cara que quer evoluir, ele vai procurar outros caminhos. E nós temos vários nesse sentido já. Mais importante que formar também é ser exemplo, né? Para que outras escolas também aprendam com isso e o carnaval tenha vida longa, né? O que com toda certeza o Ernesto é uma dessas pessoas que a gente pode dizer que é um exemplo para o carnaval, não só daqui de São Paulo, mas do país. Com certeza, Ernesto. Agora a gente vai chegar no momento do nosso programa, estamos chegando nesse momento do SampaCast, que é muito bacana, é o nosso ping-pong. São ali perguntas e respostas rápidas sobre a sua relação com a cidade de São Paulo, mas também com o carnaval. Você tá preparado para isso? Claro que não. É assim que eu gosto, claro assim que eu gosto. No final a gente vê se ele passou no teste, né? Vamos ver. Vamos que vamos, porra. Vamos lá então. O importante é falar a verdade. Para começar, qual o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Aí, ó, difícil, pô. Difícil. Eu gostava muito do Pacaembu, né? Que era a casa do Corinthians até a gente ter a arena. Eu ficaria ali com o estádio municipal do Pacaembu.
Achei que você ia falar a arena, mas tudo bem. Brincadeira. Não, hoje é a arena porque é o estádio do Corinthians. Sim. Mas a minha essência como início de torcedor, de acompanhar... Começou lá. Começou as minhas Não, raízes ali tudo certo, no então. Pacaembu. Como corintiana, digo que então você tá perdoado. Brincadeira. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Acho que é amor, né? São Paulo recebe todo mundo muito bem. Gente de todas as frentes, de todos os lugares. Defina samba em uma palavra. Vida. Ou em uma canção, uma cançãozinha rápida aí pra gente? Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sob o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar no lugar mais bonito, em busca de inspiração. Poder da criação, João Nogueira e Paulo César. Já entrando então nisso, já que o samba é uma luz, qual é o seu maior sonho pro futuro do carnaval paulistano? Maior sonho. Que a gente falou aqui de ver o investimento nas crianças e o respeito a quem ajudou a construir a história, a memória do carnaval. Ainda hoje, por mais que tenha um grande movimento dentro da liga ali das velhas guardas, eu acho que precisa acelerar um pouquinho mais. Se você pudesse voltar no tempo, Ernesto, falar lá com o Ernestinho, pequenininho, qual conselho você daria pra ele lá? Ernestinho, ouça o seu pai. Por quê? Eu não sei porque eu não ouvi. Isso é muito bom. Não, essa é... Maravilhoso. Essa eu tô brincando, mas é sério, né? Meu pai, quando eu era lá pequenininho, com os 10 anos, me colocou na escola de violão. E eu cabulava a aula. Olha só. Cabulei muita aula de violão. Né? Porque Hoje, gostava de batucar. eu gostava de batucar. Hoje me faz falta, né? Então, se eu tivesse ouvido meu pai ali, hoje, além de cantar, eu tava tocando. O caminho seria diferente. O caminho seria outro. Já aproveitando isso então qual seria a mensagem para a nova geração do samba? Respeite os mais velhos. Vamos lá então, o que o Ernesto faz quando não está envolvido com o carnaval, com o samba enredo, com a Gaviões? É a que todo mundo quer saber, hein? Como eu disse, hoje eu tenho atuado na questão política. Tenho participado, né, de várias atividades, participo de vários projetos sociais e também trabalho como taxista. Eu sou taxista também, para quem não sabe, né? E vou tocar na vida, em várias vertentes. Faço alguns shows por aí também. Estou desenvolvendo um projeto chamado O Ernesto Nos Convidou, paralelamente, né? Que vai para várias nuances aí. Espero que eu consiga tirar esse projeto do papel ainda esse ano, que é o projeto da minha vida, isso, O Ernesto Nos Convidou, que é tanto cantar com alguns convidados, como é fazer um programa só da história do Corinthians, desde 1910 até os dias de hoje, contando toda a história através das músicas, né, que permeiam a história do clube. Tem um projeto proibido para maiores e menores, que é envolvendo só as músicas do saudoso Bezerra da Silva, que ele interpretava, que tinha duplo sentido, né? Então tem muita coisa aí que a gente está trabalhando. E uma dica então para quem está nos assistindo: um samba, um disco, um passeio, uma série? O samba eu cantei aí. Poder da Criação é legal ouvir todo dia. É um hino, né? É um hino com uma mensagem muito, muito, muito bonita. O passeio pode ser conhecer lá a quadra da Gaviões da Fiel, a nossa série mundial. As portas estão abertas? Estão abertas para o pessoal conhecer, vir lá bater um papinho com a gente, é muito bacana. Show! Muito bom, passou no teste, saindo agora do ping-pong, para quem está te conhecendo um pouco mais hoje, para finalizar aquela resposta bem breve e rápida, mas que causa aquele impacto, hein? Qual mensagem você gostaria de deixar? Viva a vida, né? Na sua plenitude. E coloque na sua frente a palavra positividade. Porque se você acreditar, né? Se você tiver fé, as coisas vão
prosperar. Isso aí. Ernesto, foi um privilégio ter você aqui com a gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso SampaCast. Muito obrigado, Vitória Santiago. Foi um prazer estar aqui contigo, dividir essa bancada na presença dessa ilustre pessoa. O prazer foi todo meu amigo Murilo Rincon, ou como eu chamo ele, né, periodicamente, Rincon. Obrigado também, Ernesto, pela sua presença. Muito obrigado por tudo que você compartilhou, pelas histórias que você contou pra gente aqui. Foi muito massa ter você aqui hoje. Eu que agradeço, Vitória, Murilo. Aliás, eu esqueci de falar quando a gente falou projeto social, carnaval. É um grande bloco que eu participo. Aliás, 2 blocos. Bloco do Fico, que é aqui na região do Ipiranga, que é um bloco inclusivo, do meu amigo Jamil. E também o bloco do Coroa, que é na Vila Carioca, do meu amigo Márcio. Né? São projetos culturais e também que tem grandes projetos sociais. Mais uma vez, meu muito obrigado pelo convite, Vitória, Murilo, e quando precisar, estamos à disposição. Espero vocês lá na sede do Gaviões, hein? Com certeza. Eu vou com a Vitória, inclusive. Isso aí. É isso, pessoal. Esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continuem nos acompanhando e também os conteúdos da Rede Câmara pela TV, pelo portal e também pelas redes sociais. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. É isso mesmo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até a próxima. Tchau.